Bom dia, nossos irmãos e irmãs da Igreja Metodista do Monte Alegre. Estamos retomando o livro de estudos da Escola Dominical que nós começamos no ano passado sobre personagens do Velho Testamento. E é interessante que vários desses personagens são pequenos, parecem de pouca importância, aparecem às vezes só uma vez, um versículo, um capítulo, mas são pessoas que podem nos trazer lições importantes. E eu faço um desafio a vocês. Esqueçam as novelas, os seriados da televisão e leiam o Velho Testamento. Lá você vai encontrar lutas, vai encontrar guerras, guerreiros, pessoas fortes, vai encontrar tramas, dramas, ciúmes, disputas de todo tipo, disputa de poder, tudo aquilo que você vê na televisão. Só que com um aspecto positivo. Todas essas situações nos mostram alguma coisa sobre a ação de Deus na vida do povo. Nós podemos tirar lições maravilhosas daquilo que na televisão geralmente fica só na fofoca, só na confusão e geralmente não traz proveito maior para nós, né? E hoje a nossa história é bem parecida. Uma história curtinha, mas que demonstra para nós toda uma situação complicada, digna de novela de televisão, mas onde Deus está agindo. Vamos começar o nosso estudo com um momento de oração. Nosso Pai, nós te agradecemos porque podemos aprender da Tua Palavra, Senhor. Podemos encontrar personagens no Velho Testamento, no Novo Testamento, que são pessoas muito parecidas conosco, mas que deixaram Deus agir nas suas vidas. Pessoas que nos trazem lições de vida. Senhor, te agradecemos pela vida das pessoas que vieram antes de nós. E pedimos, Senhor, que nós possamos aprender com a vida delas, para nos tornarmos mais próximos de Ti, Senhor. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. A nossa história hoje é sobre uma mulher chamada Rispa. Nome estranho esse, né? Quem era Rispa? O nosso texto bíblico vai falar para nós. No livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículos 7 e 8, nós temos o seguinte: havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: por que coabitaste com a concubina de meu pai? Bom, aqui já começa a confusão. O rei Saul já tinha morrido e os filhos estavam brigando pelo trono. E Davi já se colocava como rei e havia essa disputa entre a casa do rei Saul, os descendentes do rei Saul, e a casa
do rei Davi. E aí entra uma pobre mulher que não tinha nada a ver com a história, chamada Rispa. Quem era Rispa? Uma concubina. O que é uma concubina? Uma mulher de terceira ou quarta categoria, uma esposa de terceira ou quarta categoria. Era nada mais do que uma escrava. Os reis daquela época tinham muitas mulheres. Algumas mulheres oficiais e outras concubinas. Mulheres que eles traziam quando iam para a guerra e traziam as esposas dos reis que conquistavam. Meninas bonitas que tinham chamado a atenção do rei ou de alguém da sua família. Todas essas mulheres se encontravam no palácio, moravam ali juntas, mas a maioria delas não tinha nenhuma possibilidade de decidir a sua própria vida. Rispa era uma concubina, tinha sido concubina do rei Saul. Rei Saul estava morto e agora outros homens queriam se possuir dela. E a ideia era: você conquistando ou tomando as mulheres do antigo rei, poderia tomar o seu trono também. Rispa não tinha nada a ver com a história e se envolveu nesse processo, não por sua própria culpa. Aí Rispa desaparece até o capítulo 21, onde ela vai ter uma ação bastante poderosa. No capítulo 21, dos versículos 1 a 14, nós vemos o seguinte: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeia de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa,
filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabé, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, menonita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias do princípio da ceifa da cevada. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que confusão. O rei Saul tinha prometido amizade aos gibeonitas, mas depois de ganhar as guerras, ele acabou trucidando os gibeonitas. E por causa disso, durante 3 anos, não choveu nas terras dos judeus. Davi então foi consultar a Deus para saber o que o povo tinha feito para gerar essa situação de morte. E Deus falou com Davi: tem uma culpa de sangue aí da casa de Saul. E aí então Davi fala: nós precisamos resolver esse problema. E ele resolve então não perguntar para Deus o que ele deve fazer, mas perguntar aos gibeonitas. E é claro, os gibeonitas estão só pensando em vingança. E o que eles pedem? 7 homens da casa de Saul, dos filhos e netos de Saul. Não querem dinheiro, não querem ouro, não vão matar ninguém, mas eles querem esses 7 homens. Esse número 7 aparece muito no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Um número simbólico, né? Representando todos os filhos do rei Saul. Mas quem que escolhe quem é que vai morrer? Não está muito claro aqui, mas parece que é o próprio Davi que escolhe. E que filhos de Saul ele escolhe? Primeiro ele escolhe 2 filhos de Rispa, a concubina, a mulher que não tem como gritar, como falar, como questionar, como dizer: não, pelo amor de Deus, não leve os meus filhos. 2 filhos dela. E 5 filhos da filha de Saul. 5 netos de Saul. A filha de Saul não tinha importância, ela não ia lutar pelo trono de Saul. As mulheres não tinham direito ao trono. Não podia brigar também. Era uma mera mulher nessa sociedade onde os homens comandavam. Toma 5 filhos dessa mulher e 2 filhos de Rispa. 5 rapazes, e esses homens são entregues, esses rapazes são entregues aos gibeonitas, que imediatamente enforcam os 7. O enforcamento era uma das formas vistas como menos honrosa. Era uma forma de morte que era dada às piores pessoas. E então, estes 7 morrem para saciar a sede de vingança
dos gibeonitas. E Davi faz parte dessa trama. Ele aceita esse acordo com os gibeonitas. Talvez se ele tivesse conversado mais com Deus, Deus teria dado uma outra solução que não levasse à morte, que ajudasse os gibeonitas a superarem essa sede de vingança. Mas foi isso que aconteceu. E aí então, qual é a reação destas duas mulheres? Da mãe, da filha de Saul, nós não ouvimos mais nada. Mas Rispa toma uma atitude bastante corajosa. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Parece que, mesmo com a morte desses 7 jovens, a chuva não chegou. Demorou ainda para chegar. Porque diante de Deus, as questões ainda não estavam resolvidas. Podiam ter sido resolvidas diante dos gibeonitas, mas para Deus ainda havia uma questão muito mais séria. E Rispa é que vai nos mostrar como isso acontece. A mãe de 2 dos rapazes pega um pano de saco, que era o símbolo da humildade, da tristeza, e ela então estende esse pano sobre uma pedra e, desde o começo da ceifa até quando vêm as chuvas, e os que são entendidos nessa história dizem que isso são mais ou menos 6 meses. Rispa fica ali naquele campo, guardando os corpos dos seus 2 filhos e dos 5 netos de Saul. Vocês podem imaginar: cheiro, frio, calor, chuva vem no final, aves, animais que vêm para devorar os corpos, e ela abanando para que esses animais não cheguem perto, protegendo os corpos da melhor forma possível, ali, perseverante, continuamente, sem sair do lugar. Nós imaginamos que, com certeza, ela teve ajuda, porque ela tinha que comer durante esse período. Ela tinha que se cuidar também. Com certeza vinham familiares, vinham amigos, vinham pessoas que entenderam a luta dela, mas uma luta pacífica,
uma luta sem gritos, sem escândalos, simplesmente com a simplicidade, a presença dessa mãe no campo, protegendo os corpos destes 7 jovens que foram mortos sem ter nada a ver com a história. Tiveram um final da sua vida maquinada por outros. Eles não tinham matado ninguém, porém foram mortos para saciar a vingança dos gibeonitas. Tanto essa mulher foi perseverante e com certeza a presença de outras pessoas ali ajudando, chegou aos ouvidos de Davi essa história. E ele percebeu que esta situação estava errada. E ele foi um passo além. Ele foi buscar os ossos do rei Saul, que tinham sido roubados, do Jonatas, seu próprio amigo, também tinham sido roubados os ossos dele, e os ossos desses 7 rapazes. E todos foram enterrados no devido lugar, receberam um enterro justo, correto. E aí então a Bíblia nos diz, depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Rispa é uma mulher que entra calada e sai muda, ela não fala nada nesses versículos bíblicos, mas a sua ação é uma ação de coragem, de força, de pedido de justiça. E ela consegue isso porque ela é perseverante e porque ela está com a certeza do seu lado. Ela sabe que isso é correto, que esses jovens devem ser enterrados. E Davi então reconhece isso e reconhece também o seu erro diante do próprio Saul e de Jonatas. E ele vai buscar esses ossos e traz todos para o enterro certo, para que as coisas voltem à sua normalidade e a justiça seja feita diante dessas pessoas e diante de Deus. E a partir daí, então, voltam as chuvas. Rispa pensou nos seus filhos e na justiça para os seus filhos, mas a sua ação levou a algo maior. Levou a justiça para o rei Saul, para o Jonatas e para os povos todos que viram nessas ações uma situação de justiça que vai levar à paz. Rispa gera paz nessa realidade. Ela vai criar uma situação onde Davi reconhece que a vingança não é a melhor forma de agir, que Deus tem outros projetos e que Ele quer a paz entre todas as populações que vivem ali naquele meio. E Davi então vai mudar a sua forma de ver a realidade a partir das ações dessa mulher. Uma mulher sem voz, uma mulher sem posição na sociedade, uma mulher que não teria outra forma de chegar à justiça, não tinha acesso às cortes de justiça, mas a sua ação corajosa leva a uma mudança no rei, na situação do povo como um todo e nas relações sociais daquele período. É uma história interessante, é uma história que
nos eleva, né? Que mostra que mesmo nós, que temos uma voz pequena, que às vezes nos sentimos tão sem importância, podemos agir para gerar justiça e paz, como fez Rispa. As mães muitas vezes tomam posições corajosas para defender os seus filhos, para que haja justiça com os seus filhos. Nós temos vários casos contemporâneos disso. Temos, por exemplo, um grupo das mães da Praça de Maio, na Argentina. Durante o período da ditadura na Argentina, na década de 60 e 70, muitos jovens e muitas jovens foram presos e desapareceram. Algumas dessas jovens estavam grávidas quando foram presas. E as mães e as avós começaram a se juntar na frente da Casa Rosada, que é tipo o Palácio do Planalto, né? Aqui no Brasil. A casa do presidente. Se juntavam ali perguntando: onde estão as nossas filhas? Onde estão as nossas netas? Foram anos e anos e anos. Parece que toda quarta-feira do mês, da semana, elas iam para aquela praça, num dado horário. O número foi crescendo e essas mulheres, de forma silenciosa, de forma constante e perseverante, pediam justiça ao governo. Ainda existe esse grupo de mulheres. Muitas das filhas foram encontradas, outras até hoje ninguém sabe onde estão. Alguns dos netos que nasceram na prisão e que foram dados em adoção para pessoas sem nunca comunicar com a própria família, descobriram seus verdadeiros avós, né? Quem foram seus verdadeiros pais. E essas mulheres continuam hoje lutando por justiça em relação às pessoas que desaparecem numa situação irregular de trabalho da polícia. Aqui no Brasil nós temos também um grupo de mulheres que chamam as Mães de Maio. E no ano de 2000, em maio, a polícia resolveu fazer uma limpa nos pequenos bandidos, os moradores de rua, e mataram aproximadamente 400 ou mais de 400 jovens, grande maioria jovens negros. Esses jovens não desapareceram, mas morreram sem nenhuma explicação e sem nenhuma culpabilidade da polícia. Essas mulheres se juntaram, as mães e outras pessoas se juntaram na Praça da Sé e começaram uma luta por justiça, para que a polícia não mais fizesse esse tipo de ação. Então, estas mulheres, elas são exemplo para nós, para trabalharmos na prevenção da violência, da morte e da falta de justiça. Nós podemos, mesmo sendo pequenas, de pouca importância, trabalhar no apoio das pessoas que estão sofrendo por vários motivos, por situações as mais variadas. Nós temos a condição de lutar por essas pessoas que às vezes não têm forças para lutar por si só. Deus nos mostra que uma mulher concubina, sem voz, no Velho Testamento,
consegue transformar uma realidade. Nós também, na presença de Deus, temos essa possibilidade. Vamos orar. Nosso Pai, assim como o rispa que coloca o seu pano de saco sobre uma rocha, num campo, para guardar os corpos de 7 jovens, nós também possamos colocar a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo e lutar, assim como ela fez, pela justiça daqueles que sofrem, daqueles que fazem parte da nossa vida e que muitas vezes nós ignoramos. Que nós possamos, Senhor, lutar contra a violência, contra a injustiça, em todas as nossas ações. Tudo isso pedimos, em nome de Jesus. Amém.